A Bíblia diz que a abundância, ela é um dom de Deus. Que Deus, ele veio nos trazer vida. E não foi qualquer vida, foi uma vida em abundância. Então começa a firmar o teu pensamento sobre essa palavra, não se importando com as circunstâncias, não se importando com aquilo que o diabo ele tenta trazer na sua mente, com aquela confusão que o diabo ele tenta trazer no seu pensamento. Começa a firmar o teu pensamento sobre a palavra. Começa a crer naquilo que Deus ele diz, porque quando você firma o teu pensamento, quando você descansa ali na palavra de Deus, você começa a crer. É sinal de que você está crendo, é sinal que o trabalho de Deus com você não foi em vão. Muitas vezes nós citamos, Senhor, o meu trabalho no Senhor, ele não é em vão. Mas faça também do trabalho de Deus com você, do entendimento que Deus ele trouxe ao teu coração não ser vão. Começa a firmar o teu pensamento sobre a palavra. Aqui diz o quê? Que ele pegou a pedra, ele colocou como travesseiro ali para ele. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Então, a primeira coisa é você obedecer a Deus. A segunda coisa que nós encontramos aqui é firmar o nosso pensamento sobre a palavra de Deus. Lembrando que a nossa mente ela é um campo de batalha. Em todo tempo, o diabo ele vai tentar fazer você recuar. É aqui na sua mente que começa. Aí depois passa para o coração. Se você falar, você não vai viver a promessa de Deus. Então, aonde começa? As pessoas no mundo, elas dizem o quê? Que você tem que cortar o mal pela raiz, não é verdade? Então é aqui que começa. A tua batalha com o diabo, ela começa no teu pensamento. Ela começa ali, ai, mas eu estou vendo isso, ai, mas eu estou vendo aquilo, ai, mas eu acho que eu não orei direito, ai, mas eu acho que não vai dar certo, eu acho que na minha vida não vai acontecer, eu acho que essa esperança que eu tive não é bem real, não é bem verdade. Algumas pessoas, elas começam até a duvidar de Deus, duvidar que Deus, ele realmente existe. Então a batalha, ela começa aqui no teu pensamento. Se você cortar o mal pela raiz, se no teu pensamento você firmar a palavra de Deus, se no teu pensamento você se firmar sobre a palavra de Deus, o diabo ele não vai mais conseguir te derrotar. Ele não vai mais encontrar espaço na sua vida. Aqui diz o quê? Que ele se deitou sobre a pedra como se fosse a sua cabeceira. E ele deitou naquele lugar. Ele começou a descansar ali. Quando o teu pensamento está firmado na palavra de Deus, você não teme o mal, você descansa. Podem falar o que quiser, podem perseguir o quanto for, você sabe que Deus ele é com você. Você sabe que Deus ele é por você e que essa situação que você está passando, ela vai mudar. Ela vai ser transformada, ela vai virar. Então começa a descansar em Deus. Firma o teu pensamento em Deus e descansa. Saiba que Deus ele é com você. E a Bíblia diz o quê? Que agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo Deus na sua vida, você se firmando sobre a palavra de Deus, ninguém vai poder impedir aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Amém? Versículo 12. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aqui diz que ele sonhou. Da mesma forma, quando você conheceu o Evangelho, quando Deus ele falou ao teu coração, você voltou a sonhar. Coisas que você já não tinha mais esperança, você falou, não, em Deus é possível. Pode ser que mude, pode ser que se transforme essa situação. Você começou a crer, você olhou para a palavra de Deus e Deus ele te fez sonhar. Deus ele fez você ter de volta a esperança. Aquilo que estava perdido, você começou a achar, não, mas não está perdido. Se eu acreditar em Deus, tem solução, tem uma chance. Tem como mudar essa situação. Quando você tem um entendimento da palavra, você começa a sonhar. Você começa a entender, vem um entendimento ao teu coração de que nada é impossível para você. De que você pode todas as coisas, porque é Deus quem te fortalece. Tudo você vai poder. Aqui diz que ele começou a sonhar, ele reclinou a cabeça ali. Ele colocou a cabeça ali na pedra e ele começou a sonhar. Quando você começa a crer na palavra de Deus, você começa a sonhar, você volta a ter esperança. Você vê que o teu caso, ele não é anormal. Pode ser que para os homens não tenha solução, para o médico não tenha mais solução. Talvez para um advogado ali, ele fale, não, separa mesmo, porque já não tem mais jeito o teu casamento. Mas em Deus tem jeito, em Deus tem solução.
Então começa a crer, começa a sonhar de novo. Aquilo que você achava estar perdido, volta a sonhar de novo. Se lembra da palavra que Deus ele falou no teu coração. Não importa quantas vezes você já tenha tentado, tenta mais uma vez. Tenta dar uma chance para Deus de novo. Às vezes está faltando isso. Às vezes os nossos anos no Evangelho faz com que a gente esmoreça, faz com que a gente deixe de crer nessa palavra que é realidade. Então começa a crer nessa realidade, começa a sonhar de novo, começa a ter esperança de novo, começa a ver que os sonhos de Deus na sua vida, eles são reais, eles são verdadeiros. Deus, ele não mentiu para você. A Bíblia diz que Deus, ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus ele colocou um sonho no teu coração, se ele trouxe a esperança de novo ao teu coração, a palavra de Deus ela declara, ela te garante que a tua esperança ela não vai ser frustrada, o teu sonho ele não vai ser impedido. Não importa quem passe no teu caminho, o sonho que Deus ele colocou no teu coração, ele não vai ser impedido. Aqui Jacó ele voltou a sonhar de novo e ele começou a ter o entendimento de Deus e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada. Esta escada ela é a palavra de Deus. Não tem outra escada, não tem outra coisa que faça você enxergar o céu, não tem outra coisa que faça você ver aquilo que Deus ele tem para você, senão a palavra de Deus. Esta escada, ela é a palavra de Deus na sua vida. É a escada, é por onde você sobe, é onde você chega a Deus, é onde você passa a entender que o milagre de Deus na sua vida, ele é possível. O Jacó, ele começou a sonhar, e ele começou a ver essa escada, e ele via que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então a escada, ela é a palavra de Deus. Quando você segura a palavra de Deus no teu coração, quando você guarda a palavra de Deus no teu coração, os anjos de Deus, eles começam a subir e descer. Eles começam a te abençoar, eles começam a ministrar um milagre sobre a sua vida, porque você está ali firmado sobre a palavra, você está se segurando ali na escada. Muitas vezes a escada, ela tem degraus. Toda escada ela tem degrau, não é? Não existe uma escada reta, não tem. Toda escada ela tem degrau. Então, da mesma forma, na nossa vida, é de degrau em degrau, é de glória em glória. Como o pastor Machado, ele sempre dizia, é de fé em fé. A fé, ela vai crescendo no teu coração, ela vai te dando estrutura para você viver cada milagre na sua vida. E muitas pessoas, elas não entendem isso. Elas querem que as coisas aconteçam de uma hora para outra, mas ela precisa estar estruturada sobre a palavra. Eu lembro uma vez que o missionário, ele contou um caso. Ele falou assim que havia uma igreja, não sei se de bairro, uma igreja, e aquele pastor da igreja, ele começou a observar um membro. Ele viu que aquele membro orava, que aquele membro buscava, e aí ele levantou aquele membro como obreiro. Só que à medida que Deus estava usando a vida daquele obreiro, o pastor olhou para ele e falou, realmente esse rapaz, ele tem chamado de Deus. Eu vou chamar ele para a obra, eu vou chamar ele para trabalhar comigo. E ele via que Deus usava muito aquele jovem. Deus usava realmente, usava na palavra, usava na oração. Só que em pouco tempo, o pastor foi e deu uma igreja para ele. Só que aquele jovem, ele não estava estruturado na palavra. Ele ainda não tinha subido o suficiente, ele não tinha subido degrau por degrau, ele tinha pulado degraus. E por causa disso, aquele pastor não permaneceu na igreja. Aquele jovem que havia sido levantado pastor, que havia assumido uma igreja, que realmente era usado por Deus, era usado na palavra, era usado na oração, ele não permaneceu naquela igreja. Ele acabou se desviando, ele acabou se escandalizando, ele saiu da igreja, sabe-se lá onde é que ele está hoje. O missionário, ele dava esse exemplo, é um exemplo que nós devemos pegar para a nossa vida. Nós temos que subir de degrau em degrau. É de glória em glória, é a medida da fé que Deus ele trouxe ao teu coração. Deus ele trouxe uma medida de fé, é aquilo que ele coloca nas tuas mãos. E muitas vezes a gente não olha para aquilo que Deus ele tem colocado nas nossas mãos. A gente quer lá na frente, a gente quer alcançar lá em cima. Ah, Deus, o Senhor prometeu, eu quero agora. E você fica ali tentando alcançar e fica tentando pular degraus na sua vida e você pode acabar caindo. Por quê? Se em uma escada eu tento subir 3 degraus de uma vez, eu vou cair. Se eu tentar subir 4 degraus ali, eu vou acabar caindo. E da mesma forma é na nossa vida. É de fé em fé, é de glória em glória. A medida da fé que Deus ele trouxe ao teu coração é que você vai subindo, até chegar aonde Deus ele te prometeu, até chegar aonde Deus ele falou ao teu coração. Aqui diz que Jacó, ele via a escada,
Então, da mesma forma, a escada é o entendimento que Deus ele trouxe ao teu coração. A escada é a palavra de Deus. E quando você se firma sobre a palavra, você firma o teu pensamento ali sobre a palavra, os anjos de Deus, eles descem e sobem, eles trazem a bênção nas tuas mãos. A Bíblia, o pastor Jaime, ele chega a dizer o quê? Que nós não devemos procurar ver um anjo. Não, é a palavra de Deus. Nós não devemos procurar ver coisas sobrenaturais.